Olá, seja bem-vindo a este canal. E hoje o título dessa mensagem foi algo que Deus colocou no meu coração nesta madrugada, para que você venha receber uma resposta. Não sei o momento que você está passando na sua vida, mas hoje nessa mensagem eu tenho certeza que a rocha que verteu água saciará a sua sede. Aqui o povo de Israel já havia visto o poder de Deus de forma inquestionável. Eles não estavam começando a caminhada, estavam no meio dela. Mesmo assim, chegaram a um lugar onde não havia água. Esse texto não fala de um povo no deserto. Ele fala de gente que obedece a Deus, mas ainda assim passa por escassez. Fala de momentos em que você faz tudo certo e mesmo assim sente sede no físico, no emocional e até no espiritual. Hoje talvez você não esteja num deserto de areia, mas pode estar num deserto interior. E este texto responde à pergunta que muitos fazem em silêncio: Deus ainda está comigo? E o texto base dessa mensagem se encontra em Êxodo 17, versículo 1 ao 7, que diz assim: Partiu, pois, toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, segundo suas jornadas, conforme ao mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então Israel chegou aqui, a um lugar seco, obedecendo a Deus. E o texto deixa isso claro. A falta de água não é castigo, é um cenário para que Deus te ensine. Deus conduz o povo para um lugar onde eles não têm como se sustentar sozinhos, para que aprendam que dependem totalmente dele. E se você está vivendo um tempo de escassez, preste atenção nisso. Nem toda falta é um erro. Talvez você esteja obedecendo, orando, sendo fiel, e mesmo assim sente que algo está faltando. Isso não significa que Deus te abandonou. Pode significar que Ele quer te ensinar a depender mais dele do que das circunstâncias. Versículo 2. E contendeu o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhes: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O povo não pede, exige. A necessidade vira uma acusação. Moisés entende algo importante em relação a isso. Por trás da reclamação do povo, há uma afronta a Deus. Questionar o cuidado de Deus é tentar ao Senhor. Talvez você esteja irritado, impaciente, descontando suas frustrações em pessoas próximas, mas seja honesto. No fundo, não é com elas, é com Deus. Quando você murmura, quando exige respostas imediatas, você não está apenas reclamando da situação, está questionando o caráter de Deus. Hoje, o Senhor te chama a trocar a murmuração pela oração. Versículo 3. E o povo ali teve sede de água, e murmurou o povo contra Moisés, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, e a nossos filhos, e a nosso gado? A falta distorce a lembrança, a memória. O Egito, que era um lugar de escravidão, passa a parecer melhor do que o deserto com Deus. A murmuração sempre faz o passado parecer mais confortável do que realmente foi. E se você começou a pensar em voltar atrás,
em abandonar a fé, em retomar práticas que Deus já te mandou deixar, cuidado. A escassez tem esse poder, ou a falta. E que poder que ela tem? Fazer você sentir saudade de cadeias antigas ou de relacionamentos antigos. Então a falta, a escassez, mais a murmuração, ela sucumbe às suas lembranças do que Deus já fez com você lá atrás e faz criar um desejo de você abandonar a fé, de retornar às práticas que Deus disse para você não. Cuidado. Então não permita que essa dificuldade que você está passando faça que você se esqueça de onde Deus já te tirou. Versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés, ele não reage no impulso contra o povo. Ele clama ao Senhor. Moisés não se explode com o povo, com as pessoas. Ele se derrama diante de Deus. O clamor é a resposta correta quando a pressão se torna insuportável. Então, quando tudo parece fora de controle, você tem duas opções: ou explodir, ou clamar ao Senhor. Se você está se sentindo pressionado, incompreendido, sobrecarregado, faça como Moisés. Leve isso a Deus antes de agir com as pessoas, com a sua família, com seus amigos. A oração não muda só o problema, mas muda também você. Então, vai para o quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Ora ao Senhor. Versículo 5. E o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Deus manda Moisés avançar, levar testemunhas e usar o cajado, que era o símbolo de autoridade que Deus tinha dado a Moisés. A mesma autoridade usada para o juízo, agora será usada para a provisão do povo. Talvez Deus está te chamando a não parar, mesmo você estando cansado agora. Então segure aquilo que Ele já te deu. Te deu autoridade, te deu a fé, te deu experiências no passado, te deu as vitórias antigas. E Ele está dizendo: continue andando. O Deus que agiu antes não perdeu o poder agora. Então Deus está dizendo: continue avançando. Lembra das vitórias que eu já te dei. Lembra de tudo que eu já fiz por você. Versículo 6. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. A rocha, então, aqui é ferida, e a água começa a jorrar para o povo. Deus se coloca sobre a rocha, mostrando que a provisão vem dele. E no Novo Testamento, aprendemos que Cristo é a rocha ferida para dar a sua vida. Então, se você está sedento por paz, por alívio na alma, saiba disso. A fonte não está em você. Ela está em Cristo. Então a sua provisão está nele, pois é Ele que dá o pão nosso de cada dia. É Ele que suprirá todas as vossas necessidades.
Você não precisa fazer tudo sozinho, pois Ele não te deixará órfão. Então clame, usa a sua autoridade, que logo a rocha verterá água para você que está sedento. Então clame ao Senhor, busque em Cristo Jesus, pede ao Senhor, Senhor, me dê os recursos, me dê a provisão. Senhor, me ajude, porque não é só para mim, é para minha família, é para os meus amigos. Pede ao Senhor, clame ao Senhor, vai para o seu quarto, feche a porta e clama a Ele. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então a pergunta aqui, final, revela o verdadeiro problema daquele povo. Era a dúvida se a presença de Deus estava com eles. Mesmo após eles ter tantos milagres, e ainda questiona se o Senhor está ali. Talvez essa seja a pergunta que você tem feito em silêncio a Deus. Deus, o Senhor está comigo? E eu quero te dizer que essa palavra te responde agora. Ele está. Mesmo quando você tem dúvida, mesmo quando você falha, mesmo quando você está no deserto, pois Ele te diz, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Então Deus está dizendo, você não está sozinho, você não está órfão, pois eu estou contigo. Você é um homem, uma mulher valoroso, valorosa, e eu estarei com você até a consumação do século. E chegamos aqui à conclusão. Você pode estar atravessando um tempo seco, difícil, cansativo, mas a rocha continua no mesmo lugar. Cristo continua no mesmo lugar. Se você está com sede, está passando por uma falta, uma necessidade de uma provisão, de uma resposta, aproxime-se da rocha que é Cristo Jesus. Ele foi ferido para que você tivesse vida, relacionamento com Ele. E aquilo que Deus fez no deserto, Ele ainda faz hoje. A rocha que verteu água continua saciando os sedentos. Então percebemos aqui, neste capítulo, que o Senhor quer que você não murmure. Ele quer que você clama, busque com intensidade, com força. Use a sua autoridade, use a sua fé, pois Ele já tem uma provisão para você. Ele só quer que você clame e busque Ele de todo o seu coração. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, pois eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.